E aí pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar agora a segunda aula do sistema endócrino. Eu havia passado para vocês um vídeo sobre a primeira glândula, que é a hipófise, né? Bom, eu só dar uma revisadinha aqui para a gente entrar no assunto, e aí a gente continua a partir das outras glândulas, tá bom? Bom, a hipófise é uma glândulazinha que fica aqui, ó, na base do encéfalo, ligado ao hipotálamo, né? E nós vamos dar uma revisadinha nela antes da gente partir, tá bom? Ela é dividida em dois lobos, né? Ela é do tamanho de um grão de feijão. Tem esse lóbulo anterior aqui, ó, que eu estou destacando aqui com o cursor, chamado de adenohipófise. E eu tenho essa região posterior, chamada de neurohipófise. Por que neuro? Porque está ligado diretamente aqui, ó, aos neurônios do hipotálamo, tá? Tanto que muitos hormônios que são produzidos, na verdade, são produzidos pelo hipotálamo, tá? Por que é endócrino? Porque os seus produtos são lançados diretamente na circulação, ou seja, na vascularização aqui do nosso querido tecido. Se for uma glândula exócrina, ela libera os seus produtos fora do corpo e não no sangue, tá? Então aqui tanto a adeno como a neurohipófise, elas vão produzir algumas substâncias e vão liberar diretamente na vascularização, tá bom? Bom, a primeira parte aqui, a neurohipófise, essa região aqui, ó, ligada ao hipotálamo diretamente, ela vai produzir dois hormônios, né? Ocitocina, tá? Que é o hormônio que acelera as contrações uterinas, tá bom? Na hora do parto. Faz também uma contração da musculatura da glândula mamária para ter a secreção do leite durante a amamentação. E hoje ela é associado a um sentimento de prazer, no sentido de social. Então, quando você dá uma risada gostosa, quando você come alguma coisa gostosa, você dá um abraço a uma pessoa, você libera ocitocina, aquela sensação de bem-estar, é ela que faz com que você sinta isso, tá bom? Tanto que há um tempo atrás já foi apelidada como o hormônio do abraço, tá? Aqui, o hormônio antidiurético ou vasopressina, ela diminui o volume da urina, né, que você vai excretar. Então, você libera esse hormônio quando você está desidratado, tá? E aí, lá nos rins, ele vai promover uma máxima reabsorção de água, concentrando a urina. Então, aquela urina amarela que a gente faz pela primeira vez durante o dia, após 8, 10 horas aí sem ir ao banheiro, é tudo porque o antidiurético, a vasopressina, foi liberada para você reter água no seu organismo, tá? Então, olha só, essa região aqui anterior vai produzir ocitocina e a vasopressina. Agora, essa região posterior, chamada de adenohipófise, ela irá produzir esses hormônios aqui todos, ó. São 6 hormônios e a maior parte deles vão atuar estimulando outras glândulas. Por isso que nós falamos que a hipófise é a mãe das glândulas, tá? Então, ele vai produzir hormônio tireotrófico. Essas abreviaturas são internacionais, né, a partir da língua inglesa. Então, hormônio tireotrófico, ou em inglês, hormônio tiroestimulante, ele vai regular a atividade da tireoide, tá? Que é aquela glândulazinha que nós vamos ver daqui a pouco que fica aqui na garganta. Então, se a tireoide estiver produzindo poucos hormônios, por feedback, como na aula anterior, estimula a adenohipófise a liberar esse tireotrófico. O tireotrófico vai fazer com que a tireoide passe a trabalhar mais, produzindo mais os seus hormônios, né? E lançando na circulação. Esse aqui, adrenocorticotrófico, ele vai atuar sobre as adrenais ou suprarrenais, também regulando sua atividade, tá? Só na parte cortical, a gente vai ver daqui a pouco. O hormônio folículo estimulante, tá? Folículo é uma região das gônadas, testículo ovário, que irá fazer aí no caso da mulher, a maturação de óvulos e a liberação dos hormônios sexuais. E nos testículos, a maturação de
espermatozoides e a liberação da testosterona, tá? Então eles são chamados de gonadotróficos, porque vão atuar nas gônadas, beleza? Nós temos o luteinizante, que também atua nas gônadas masculinas e femininas. A gente vai ver no ciclo menstrual daqui a pouco, principalmente, porque é esse hormônio que promove a ovulação ou ovocitação, né, nas fêmeas aí, nas mulheres. Somatotrofina, que é o famoso hormônio do crescimento, o GH, então ele vai promover desenvolvimento celular, tá? Crescimento de cartilagem, ossos, né? E desenvolvimento celular. Ele é lançado principalmente durante o sono, por isso que o sono tem que ser uma coisa muito importante no nosso dia a dia, exatamente para que a gente possa fazer uma limpeza de células velhas, fazer uma regeneração das células. E é lógico, naquela fase da adolescência, né, na puberdade, você tem aí aquele crescimento proporcionado pelo GH, tá bom? A prolactina, lacto é leite, né? Promove a secreção da progesterona nos ovários durante a gravidez e estimula a produção de leite aí durante a fase de lactação, tá bom? Bom, então nós temos aqui o hormônio, os hormônios, né? Ocitocina e o ADH, vasopressina, produzida por esta regiãozinha anterior, que é a neurohipófise, e a adenopófise produzindo aqueles 6 hormônios. Perceba que a maior parte dos hormônios produzidos pela adenopófise, eles vão estimular outras glândulas, tá? Então, eles vão fazer com que outras glândulas se trabalhem direitinho, né? Então, aqui, ó, tireoide, aqui a suprarrenal, esses dois, as gônadas, né? E esta aqui é a glândula mamária. Então, só o hormônio de crescimento que não vai atuar diretamente sobre uma glândula, tá bom? É o famoso sistema de feedback. Quando diminui a atividade de uma glândula, a hipófise estimulada vai liberar um hormônio fazendo com que ela passe a aumentar sua atividade, tá bom? Bom, quais são as outras glândulas? Nós temos aqui na garganta, perto onde que tem as cordas vocais, temos a tireoide e a paratireoide, tá? Descendo aqui temos o timo. O timo eu vou falar quando a gente estiver estudando a imunologia do nosso corpo, beleza? Acima dos rins, suprarrenal ou as adrenais. Do ladinho aqui embaixo do estômago temos o pâncreas. E aqui no aparelho reprodutor, tanto masculino como feminino, temos as gônadas, né? As gônadas femininas são os ovários, masculino, testículo, tá bom? O que nós vamos ver? Nessa primeira momento aqui de gravação, a gente vai ver o trabalho da tireoide, tá? E da paratireoide. E aí eu vou fracionando outros vídeos com orientação sobre as outras glândulas, tá? O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber qual é a glândula, quais são os hormônios e onde eles vão atuar, ou seja, a sua atividade, beleza? Vamos lá. Então, passando aqui a tireoide, nós temos, a hipófise, nós temos aqui a traqueia, tá? Aqui é a laringe, aqui é onde ficam as cordas vocais. Então, bem aqui onde que a gente chama de gogó, né? Nós temos essa glândula, tá? Que está em rosa aqui, ó, que é a tireoide, tá? A tireoide, pessoal, ela vai produzir 3 hormônios para nós aqui, tá? Vai produzir um chamado T3 e outro T4, tá? Por que T3 e T4? Bom, esses 2 hormônios, eles têm o iodo aqui, ó, na sua constituição. Por isso que o iodo é tão importante para a atividade de uma tireoide, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3 iodos, né? Por isso que é chamado de triiodo, ou seja, 3 iodos, tironina ou tiroxina, tanto faz. Esse aqui é chamado de T3, exatamente pelo número de iodos. Este aqui, ó, perceba que tem 4, tá? 4 moléculas, 4 elementos de iodo. Então, são chamados de tetraiodotiroxina, ou T4, tá? Esses 2 hormônios, eles vão atuar controlando o chamado metabolismo basal. O que é isso? É todo o conjunto de funcionamento do seu corpo, de metabolismo que acontece nas 24 horas.
Então, nós daqui a pouco vamos ver os casos específicos de descontrole, mas você pode ter um hipertiroidismo quando você tem uma produção excessiva desses hormônios, então você fica com seu metabolismo acelerado, ou você pode ter o hipotiroidismo, né? Que é a baixa produção desses dois hormônios. E aí você vai ter o seu metabolismo desacelerado. Tomei uma água aqui. Bom, e aí nós temos também um outro hormônio chamado calcitonina, que é produzido pela tireoide. O que ele faz? Ele regula o cálcio circulante, tá? A calcitonina, produzida pela tireoide, ele vai ser liberado toda vez que você tiver que fazer deposição de cálcio nos ossos. Isso quer dizer o quê? Ele retira o cálcio do sangue e deposita nos ossos. Lembra que o nosso esqueleto é como se fosse um reservatório de cálcio, tá? Então, toda vez que você come algum alimento que tenha cálcio, aumenta a concentração no sangue após a absorção, a calcitonina é liberada e vai depositar isso aqui. Então, ela diminui a concentração de cálcio circulante, tá? Então, vamos lá. T3, T4 vão controlar o nosso metabolismo. E a calcitonina, que vai depositar nos ossos o excedente de cálcio circulante, beleza? Bom, temos uma outra glândulazinha pequena, na verdade são quatro, ó, essa que está em roxa, esta e esta, são chamadas de paratireoides, tá? Bom, as paratireoides, elas também vão ajudar a controlar o cálcio, mas de forma contrária à calcitonina. Vamos imaginar uma situação que você não tenha uma alimentação muito rica em cálcio. O cálcio ele é tão importante, é um íon tão importante, que ele não pode faltar. Então, quando diminui a sua concentração, você simplesmente vai ter a liberação desse hormônio chamado paratormônio, pelas paratireoides. O paratormônio, ele vai lá nos ossos e vai estimular a liberação de cálcio. Isso para o sangue. Então, no sangue você vai aumentar um pouquinho a quantidade de cálcio circulante. Então, aqui é um feedback, tá? Com o cálcio. A calcitonina, ela é liberada quando você tem muito cálcio e aí depositam os ossos. Se faltar o cálcio, as paratireoides liberam o paratormônio, que vai fazer com que o esqueleto libere a sua matriz óssea, né, que é o fosfato de cálcio, aumentando a concentração de cálcio no sangue, tá? É lógico que se isso acontecer muito, dá a famosa osteoporose, né? Os seus ossos vão ficando porosos. Por isso precisa controlar muito bem na alimentação a quantidade de cálcio, para nunca faltar. E o iodo, professor? Bom, o iodo nós temos no sal de cozinha, né? O nosso sal é iodado, de tão importante que é o iodo para o nosso metabolismo, que é a matéria-prima para a tireoide produzir o seu T3 e T4. Ele é tão importante que tem uma lei federal que obriga as indústrias de sal a acrescentar o iodo na alimentação, visto que o nosso solo é muito pobre em iodo. Nós não teríamos, numa alimentação mesmo saudável, não teríamos iodo suficiente, tá? Então nós temos o iodo acrescentado aí à nossa alimentação pelo sal. Tudo bem? Então vamos lá? Daqui a pouco eu vou falar do bócio endêmico, do gigantismo, que são alterações ligadas a hormônios, tá? A gente vai ter uma gravação, uma aulinha só sobre os problemas, beleza? Então, hipotireoidismo, né? Hipertireoidismo, eu também vou comentar daqui a pouco, beleza? Então eu vou encerrando esta aqui e já vou colocar logo em seguida as próximas glândulas, né? Como o pâncreas e por aí vai, beleza? Então daqui a pouco a gente continua.